Pasta 6. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Julgamento. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não conta. Não fique perdido no meio da multidão, portanto, ou mergulhado no esquecimento. Destaque-se, fique visível a qualquer preço, atrai as atenções parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Parte 1. Cerque o seu nome de escândalo e sensacionalismo. Chame a atenção sobre você criando uma imagem inesquecível, até controvertida. Faça escândalo, faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe trará mais poder. Que falem mal, mas falem de você. A lei observada. P.T. Barnum, o principal empresário de espetáculos teatrais da América no século XIX, começou a sua carreira como assistente do dono de um circo, Aaron Turner. Em 1836, o circo parou em Anápolis, Maryland, para uma série de apresentações. No dia da estreia, de manhã, Barnum saiu para dar um passeio vestindo um terno preto novo. As pessoas começaram a segui-lo. Alguém na multidão, que ia crescendo, gritou que ele era o reverendo Ephraim K. Avery, famoso por ter sido absolvido da acusação de assassinato, mas que a maioria dos americanos considerava culpado. A turba, enraivecida, rasgou a roupa de Barnum e estava prestes a linchá-lo. Depois de apelos desesperados, Barnum finalmente os convenceu a segui-lo até o circo, onde ele mostraria a sua identidade. Uma vez lá, o velho Turner confirmou que tudo tinha sido uma piada. Ele mesmo tinha espalhado o boato de que Barnum era Avery. A multidão se dispersou, mas Barnum, que escapou de morrer, não achou graça. Ele queria saber o que teria levado seu patrão a fazer essa brincadeira. Meu caro Barnum, respondeu Turner, foi tudo pelo nosso bem. Lembre-se o que precisamos para garantir o sucesso e a notoriedade. E, na verdade, todos na cidade estavam comentando a farsa e o circo ficou abarrotado de gente naquela noite e em todas as outras que permaneceram em Anápolis. Barnum aprendeu uma lição para o resto da vida. A primeira grande aventura de Barnum, sozinho, foi o American Museum, uma coleção de excentricidades localizada em Nova York. Um dia, um mendigo se aproximou de Barnum na rua. Em vez de dinheiro, Barnum resolveu lhe dar um emprego. Voltando com ele ao museu, deu ao homem 5 tijolos e lhe disse para percorrer devagar vários quarteirões. Em determinados pontos, o sujeito deveria colocar um tijolo na calçada, ficando sempre com um na mão. No percurso de volta, ele deveria ir substituindo o tijolo que estava na rua pelo que tinha na mão. O tempo todo ele deveria se manter sério e não responder a nenhuma pergunta. De volta ao museu, ele deveria entrar, dar uma volta lá dentro, depois sair pela porta de trás e refazer o mesmo circuito de distribuição de tijolos. Na primeira passagem do homem pelas ruas, várias pessoas observaram seus movimentos misteriosos. Lá pelo quarto circuito, os observadores se aglomeraram ao redor dele, discutindo o que ele estava fazendo. Todas as vezes que ele entrava no museu, era seguido por pessoas que compravam ticket de entrada para continuar observando. Muitos que se distraíam olhando as coleções do museu ficavam lá dentro. No final do primeiro dia, o homem dos tijolos tinha atraído mais de 1000 pessoas ao museu. Dias depois, a polícia mandou que ele parasse e desistisse das suas caminhadas. As multidões estavam impedindo o trânsito. A brincadeira dos tijolos parou, mas milhares de nova-iorquinos tinham entrado no museu e muitos se converteram em fãs de P.T. Barnum. Barnum colocava uma banda de músicos num balcão que dava para a rua, sob um enorme estandarte dizendo «Música de graça para milhões». Que generosidade, pensavam os nova-iorquinos ao se aglomerarem para ouvir os concertos gratuitos. Mas Barnum se esforçava para contratar os piores músicos que pudesse encontrar. E assim que a banda atacava, as pessoas se apressavam para comprar entradas para o museu, onde ficariam longe do barulho da banda e das vaias da multidão.
Uma das primeiras curiosidades de Barnum a excursionar pelo país foi Joyce Hatt, uma mulher que ele dizia ter 161 anos de idade e anunciava como uma escrava que tinha sido babá de George Washington. Depois de vários meses, as multidões começaram a encolher. Então Barnum enviou uma carta anônima aos jornais dizendo que Hatt era uma fraude. Joyce Hatt, escreveu ele, não é um ser humano, mas um autômato feito de barbatana de baleia, borracha e inúmeras molas. Quem ainda não tinha se interessado em vê-la ficou logo curioso, e os que já a tinham visto pagaram para vê-la de novo e descobrir se o boato era verdade ou não. Em 1842, Barnum comprou a carcaça do que se supunha ser uma sereia. A criatura parecia um macaco com corpo de peixe, mas a cabeça e o corpo estavam perfeitamente ligados. Era realmente uma maravilha. Depois de algumas pesquisas, Barnum descobriu que a criatura tinha sido habilmente montada no Japão, onde a peça já tinha causado um grande rebuliço. Não obstante, ele publicou artigos nos jornais de todo o país dizendo que a sereia tinha sido capturada nas Ilhas Fiji. Enviou também aos jornais xilogravuras retratando sereias. Quando ele exibiu o espécime no seu museu, um debate nacional havia se instalado sobre a existência destas criaturas míticas. Meses antes da campanha de Barnum, ninguém sabia nem se interessava em saber o que eram as sereias. Agora, todos falavam delas como se fossem reais. Multidões se reuniam em números recordes para ver a sereia de Fiji e para ouvir debates sobre o assunto. Poucos anos depois, Barnum excursionou pela Europa com o General Pequeno Polegar, um anão de 5 anos de idade, de Connecticut, que Barnum dizia ser um menino inglês de 11 anos e que ele tinha treinado para fazer coisas notáveis. Nesta turnê, o nome de Barnum chamou tamanha atenção que a Rainha Vitória, modelo de sobriedade, requisitou uma audiência privada com ele e o seu talentoso anão no Palácio de Buckingham. A imprensa inglesa pode ter ridicularizado Barnum, mas Vitória se divertiu regiamente com ele e depois disso ele nunca deixou de respeitá-la. Interpretação. Barnum compreendeu a verdade fundamental de como chamar a atenção. Quando o olhar das pessoas se volta para você, você tem uma legitimidade especial. Para Barnum, despertar interesse significava despertar uma multidão, como ele escreveu mais tarde. Toda multidão tem um raio de esperança, e as multidões tendem a agir em conjunto. Se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua, outras farão o mesmo. Elas se juntam como chumaços de poeira. Aí então um empurrãozinho e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show. Para criar uma multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para outras pessoas, fará isso às suas custas. Barnum absorvia impiedosamente a atenção de seus adversários, sabendo o artigo valioso que ela é. No início da sua ascensão até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. Não tinha importância se a crítica aos seus shows era negativa ou como o ataque às suas mistificações era caluniosamente pessoal. Barnum jamais se queixava. Se o crítico de um jornal fosse muito agressivo, ele o convidava para uma estreia e lhe dava o melhor lugar da casa. Ele até escrevia cartas anônimas atacando seu próprio trabalho, só para o seu nome aparecer nos jornais. Do ponto de vista de Barnum, a atenção, negativa ou positiva, era o principal ingrediente do seu sucesso. A pior coisa no mundo para o homem que quer a fama, a glória e, é claro, o poder é ser ignorado. Se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa,
Deve assegurar que o seu cavalo esteja belamente ajeazado, que ele mesmo esteja adequadamente vestido, com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção com tamanha certeza quanto o ímã atrai o ferro. Baldassare Castiglione, 1478-1529. As chaves do poder. Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Tende-se a aprender a chamar a atenção, com tanta certeza quanto o ímã atrai o ferro. No início da sua carreira, você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade, uma imagem que o destacará dos outros. Esta imagem pode ser algo como um estilo de se vestir característico ou um cacoete da personalidade que diverte as pessoas e elas comentam. Uma vez estabelecida a imagem, você tem uma aparência, um lugar no céu para a sua estrela. É um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica, que ser atacado é uma coisa ruim. Nada está mais longe da verdade. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro, você não deve discriminar entre tipos diferentes de atenção. No final, todos lhe serão favoráveis. Barnum, já vimos, recebeu bem os ataques pessoais e não sentiu necessidade de se defender. Ele deliberadamente atraiu para si a imagem do charlatão. Na corte de Luís XIV havia muitos escritores e artistas talentosos, grandes beldades, homens e mulheres de virtude impecável, mas ninguém era mais falado do que o singular Duque de Lauzun. O duque era baixo, quase um anão, e inclinado aos tipos mais insolentes de comportamento, dormia com a amante do rei e insultava abertamente não só os outros cortesãos como o próprio rei. Luís, entretanto, se divertia tanto com as excentricidades do duque que não suportava as suas ausências da corte. Era simples. A estranheza da personalidade do duque chamava a atenção. Uma vez enfeitiçados por ele, queriam-no por perto a qualquer custo. A sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da mediocridade geral. Não tenha medo, portanto, das qualidades que o tornam diferente dos outros e chamam a atenção para você. Corteje a controvérsia até o escândalo. É melhor ser atacado, até caluniado, do que permanecer ignorado. Todas as profissões obedecem a esta lei e todos os profissionais devem ter um pouco de exibicionista. O grande cientista Thomas Edison sabia que para conseguir dinheiro tinha de permanecer visível ao público a qualquer custo. Quase tão importante quanto as próprias invenções era a forma como ele as apresentava ao público e chamava a atenção. Edison projetava experiências visualmente estonteantes para exibir suas descobertas com a eletricidade. Falava de futuras invenções que pareciam fantásticas na época, robôs e máquinas que poderiam fotografar o pensamento, nas quais ele não tinha nenhuma intenção de gastar a sua energia, mas que fazia o público falar dele. Ele fazia tudo para conseguir mais atenção do que o seu grande rival, Nikola Tesla, que na verdade talvez fosse mais brilhante, porém cujo nome era um bem menos conhecido. Em 1915, espalhou-se o boato de que Edison e Tesla, naquele ano, dividiriam o Prêmio Nobel de Física. O prêmio acabou indo para um par de físicos ingleses. Só mais tarde se descobriu que a comissão julgadora tinha realmente procurado Edison, mas ele recusou, não querendo compartilhar o prêmio com Tesla. Nessa época, a sua fama estava mais garantida do que a de Tesla, e ele achou melhor recusar a honra do que permitir que o seu rival recebesse a atenção que os dois teriam igualmente se dividissem o prêmio. Se você se encontrar numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar atenção, um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível, a mais famosa, a mais poderosa que encontrar.
Quando Pietro Aretino, jovem criado doméstico romano do início do século XVI, quis chamar a atenção como versejador, decidiu publicar uma série de poemas satíricos ridicularizando o Papa e o seu afeto por um elefante domesticado. O ataque tornou Aretino conhecido imediatamente. Um ataque difamador a uma pessoa em posição de poder teria um efeito semelhante. Lembre-se, entretanto, de usar essas táticas raramente, depois de chamar a atenção do público, para não desgastá-la. Uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. De outra forma, o público se cansa, se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela. O jogo requer constante vigilância e criatividade. Pablo Picasso jamais se deixava misturar com o pano de fundo. Se o seu nome se tornava associado demais a um determinado estilo, ele deliberadamente confundia o público com uma nova série de quadros, contrariando todas as expectativas. Melhor criar algo feio e perturbador, acreditava ele, do que deixar que os espectadores se acostumassem demais com o trabalho dele. Compreenda, as pessoas se sentem superiores àquelas cujas ações elas são capazes de prever. Se você lhes mostrar quem está no controle jogando contra as suas expectativas, ao mesmo tempo infunde respeito e retesa os fios da atenção que estão escapulindo. Imagem. Luzes da ribalta. O ator que se coloca sob as luzes dos refletores acentua sua presença. Todos os olhos estão sobre ele. Só há espaço para um ator de cada vez sob esse estreito raio luminoso. Faça o que for necessário para ficar em foco. Mova-se com gestos tão amplos, divertidos e escandalosos que a luz continue sobre você enquanto os outros atores ficam na sombra. A autoridade. Ostente e seja visto. O que não é visto é como se não existisse. Foi a luz que deu brilho a toda a criação. A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências e faz tudo renascer, especialmente se apoiada pelo mérito autêntico. Baltazar Gracian, 1601-1658. Parte 2. Cria um ar de mistério. Em um mundo cada vez mais banal e familiar, o que parece enigmático chama logo a atenção. Nunca deixe claro demais o que você está fazendo ou vai fazer. Não revele todas as suas cartas. Um ar de mistério acentua sua presença, também cria expectativa. Todos estarão olhando para ver o que acontecerá em seguida. Use o mistério para enganar, seduzir, até assustar. A lei observada. Em 1905, começaram a se espalhar boatos por toda Paris a respeito de uma jovem oriental que dançava numa casa particular, envolta em véus que ia aos poucos descartando. Um jornalista local que a vira dançar relatou que uma mulher do Extremo Oriente tinha vindo para a Europa carregada de perfumes e joias para introduzir algumas das riquezas da cor e da vida oriental na sociedade já saciada das cidades europeias. Em breve, todos sabiam o nome da dançarina, Mata Hari. No início daquele ano, no inverno, pequenas e selecionadas plateias se reuniam num salão cheio de estátuas indianas e outras relíquias, enquanto uma orquestra tocava músicas inspiradas em melodias indianas e javanesas. Depois de manter todos aguardando e imaginando o que ia acontecer, Mata Hari aparecia de repente, numa roupa estonteante, um corpete de algodão branco coberto de joias do estilo indiano, tiras revestidas de joias na cintura, sustentando um sarong que revelava tanto quanto escondia braceletes nos braços. E aí Mata Hari dançava, num estilo que ninguém tinha visto antes na França, o corpo todo oscilando como em transe. Ela contava à sua plateia excitada e curiosa que suas danças falavam de histórias da mitologia indiana e do folclore javanês.
Em breve, a nata de Paris e embaixadores de terras distantes competiam por um convite para o salão, onde corria a boca pequena que Mata Hari, na verdade, executava danças sagradas, nua. O público queria saber mais a seu respeito. Ela disse aos jornalistas que a sua origem era holandesa, mas fora criada na ilha de Java. Falava também do tempo que passara na Índia, como tinha aprendido as danças indianas sagradas e como as mulheres indianas eram capazes de atirar, cavalgar, calcular logaritmos e conversar sobre filosofia. No verão de 1905, embora poucos parisienses tivessem mesmo visto Mata Hari dançar, seu nome estava em todas as bocas. Como Mata Hari continuava dando entrevistas, a história das suas origens estava sempre mudando. Ela tinha sido criada na Índia. Sua avó materna era filha de uma princesa javanesa. Ela tinha vivido na ilha de Sumatra, onde se distraía cavalgando de arma na mão e arriscando a vida. Ninguém sabia nada ao certo sobre a sua vida, mas os jornalistas não se incomodavam com as alterações na sua biografia. Eles a comparavam a uma deusa indiana, uma criatura das páginas de Baudelaire, o que fosse que suas imaginações quisessem ver nesta mulher misteriosa do Oriente. Em agosto de 1905, Mata Hari se apresentou pela primeira vez em público. As multidões que afluíram para vê-la na noite de estreia provocaram um tumulto. Ela agora era uma figura venerada, gerando muitas imitações. Um crítico escreveu: Mata Hari personifica toda a poesia da Índia, o seu misticismo, a sua voluptuosidade, o seu encanto hipnotizante. Outro observou: se a Índia possui tais tesouros inesperados, então os franceses emigrarão para as margens do Ganges. Em breve a fama de Mata Hari e de suas danças indianas sagradas se alastrou para fora de Paris. Ela era convidada para ir a Berlim, Viena, Milão. Durante os anos seguintes, ela se apresentou por toda a Europa, misturou-se com os círculos mais altos da sociedade e ganhou uma renda que lhe deu uma independência que poucas mulheres tinham naquela época. Então, quase no fim da Primeira Guerra Mundial, ela foi presa na França, julgada, condenada e finalmente executada como espiã alemã. Somente durante o julgamento a verdade veio à tona. Mata Hari não era de Java ou da Índia, não crescera no Oriente, não tinha uma só gota de sangue oriental nas veias. Seu nome verdadeiro era Margaretha Zelle e viera do norte, da apática província de Friesland, na Holanda. Interpretação. Quando Margaretha Zelle chegou a Paris em 1904, tinha meio franco no bolso. Era uma das milhares de jovens bonitas que vinham em bando todos os anos, aceitando trabalhar como modelos para os artistas, dançarinas de cabarés ou atrizes de espetáculos de vaudeville nos Folies Bergère. Em poucos anos, eram inevitavelmente substituídas por outras mais jovens e quase sempre acabavam nas ruas, prostituindo-se ou voltavam para a cidade de onde tinham vindo, mais velhas e castigadas. A ambição de Zelle era maior. Ela não tinha experiência como dançarina e jamais se apresentara num teatro, mas, quando menina, tinha viajado com a família e assistido a danças locais em Java e Sumatra. Zelle compreendeu claramente que o importante no seu ato não era a dança em si, ou mesmo seu rosto ou corpo, mas a sua habilidade para criar um ar de mistério a seu respeito. O mistério que ela criou não estava apenas na sua dança, ou nas suas roupas, ou nas histórias que contaria, ou nas suas infindáveis mentiras sobre suas origens. Estava numa atmosfera que envolvia tudo o que ela fazia. Não havia nada que se pudesse dizer com certeza sobre ela. Estava sempre mudando, sempre surpreendendo a sua plateia com novas roupas, novas danças, novas histórias. Este ar de mistério deixava o público sempre querendo saber mais, sempre imaginando qual seria o seu próximo movimento. Mata Hari não era mais bonita do que muitas das outras jovens que iam para Paris e não era particularmente uma boa dançarina.
o que a distinguia da massa, o que atraía e segurava a atenção do público e a fez famosa e rica, foi o seu mistério. As pessoas se enfeitiçam com o mistério, porque ele convida a constantes interpretações. Elas nunca se cansam. O que é misterioso não pode ser compreendido, e o que não se pode agarrar e consumir, cria poder. As chaves do poder. No passado, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas, doenças, desastres, déspotas caprichosos, o próprio mistério da morte. O que não podíamos compreender, reimaginávamos na forma de mitos e espíritos. Com o passar dos séculos, todavia, conseguimos, por meio da ciência e da razão, dar luz à escuridão. O que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável. Mas esta luz tem um preço. Num mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para os seus mistérios e mitos, nós intimamente ansiamos por enigmas, pessoas ou coisas que não possam ser instantaneamente interpretadas, compreendidas, consumidas. Este é o poder do misterioso. Ele convida várias interpretações, excita a nossa imaginação, nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso. O mundo se tornou tão familiar e seus habitantes tão previsíveis que aquilo que estiver envolto em mistério quase sempre atrai a luz dos refletores e nos faz olhar. Não imagine que para criar um ar de mistério você tenha de ser magnífico e espantoso. O mistério que está entremeado no seu comportamento diário e é sutil tem esse poder de fascinar e atrair a atenção. Lembre-se, as pessoas, em sua maioria, são francas, são como um livro aberto, raras, se preocupam em controlar suas palavras ou imagem, e são irremediavelmente previsíveis. Contendo-se apenas, ficando em silêncio, pronunciando de vez em quando frases ambíguas, aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade, você emanará uma aura de mistério, e as pessoas ao redor, tentando constantemente interpretar você, ampliarão essa aura. Artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse. O conde Victor Lustig, aristocrata escroque, sabia muito bem fazer esse jogo. Estava sempre fazendo coisas diferentes ou que pareciam não ter sentido. Apresentava-se nos melhores hotéis, numa limusine dirigida por um motorista japonês. Ninguém tinha visto um motorista japonês antes, portanto, isto parecia exótico e diferente. Lustig vestia-se com roupas muito caras, mas sempre com alguma coisa fora de propósito, uma medalha, uma flor, uma abraçadeira, pelo menos em termos convencionais. Isto não era visto como deselegância, mas como um toque excêntrico e intrigante. Nos hotéis ele era visto recebendo telegramas a toda hora, um após outro, que o seu motorista japonês vinha lhe trazer, telegramas que ele rasgava com o maior descaso. De fato, eram falsos, totalmente em branco. Ele se sentava sozinho na sala de jantar, lendo um livro grande e impressionante, sorria para as pessoas, mas continuava distraído. Dentro de poucos dias, é claro, todo o hotel estava alvoroçado, querendo saber quem era aquele homem estranho. Toda esta atenção permitia a Lustig atrair facilmente as suas vítimas. Elas imploravam pela sua confiança e companhia. Todos queriam ser vistos com aquele misterioso aristocrata. E diante deste enigma perturbador, nem percebiam que estavam sendo roubados. Um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo. Fez Mata Hari, uma mulher de aparência e inteligência medianas, parecer uma deusa, e a sua dança divinamente inspirada. Uma aura de mistério em torno de um artista torna a sua arte imediatamente mais intrigante, um truque que Marcel Duchamp usava com grande efeito. É muito fácil. Fale pouco sobre o seu trabalho, provoque e excite com comentários sedutores, até contraditórios, depois recue e deixe que os outros tentem entender. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior, a de tentar entendê-las.
Em graus controláveis, elas também evocam o medo que envolve tudo que é incerto ou desconhecido. Todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama a atenção e cria uma presença intimidante. Mao Tse-tung, por exemplo, cultivou inteligentemente uma imagem enigmática. Ele não se preocupava em parecer incoerente ou se contradizer. A própria contraditoriedade de seus atos e palavras significava que ele estava sempre no domínio da situação. Ninguém, nem mesmo a sua própria esposa, jamais sentiu que o compreendia, e ele, portanto, parecia uma figura exagerada. Isto também significava que o público estava sempre prestando atenção nele, sempre ansioso para testemunhar o seu próximo movimento. Se a sua posição social o impede de envolver totalmente seus atos em mistério, você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio. De vez em quando, haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você. Assim você mantém as pessoas ao seu redor na expectativa, provocando o tipo de atenção que o torna poderoso. Feita corretamente, a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo. Durante a Segunda Guerra Púnica, 219 a 202 a.C., Aníbal, o grande general cartaginês, ia destruindo tudo na sua marcha sobre Roma. Aníbal era conhecido por sua esperteza e duplicidade. Sob a sua liderança, o exército cartaginês, embora menor do que o de Roma, vinha constantemente vencendo em estratégia e habilidade. Numa ocasião, entretanto, as sentinelas avançadas de Aníbal cometeram um engano terrível, levando suas tropas para um terreno pantanoso com o mar na retaguarda. O exército romano bloqueou as passagens pela montanha que levavam ao interior, e o seu general, Fábio, ficou em êxtase. Finalmente Aníbal caíra na armadilha. Colocando suas melhores sentinelas nessas passagens, ele arquitetou um plano para destruir as forças de Aníbal. Mas, no meio da noite, as sentinelas viram lá embaixo uma cena misteriosa. Uma enorme procissão de luzes dirigia-se para a montanha. Milhares e milhares de luzes. Se era o exército de Aníbal, tinha de repente centuplicado. As sentinelas discutiram exasperadas o que seria aquilo. Reforços vindos do mar? Tropas que estavam escondidas naquela área? Fantasmas? Nenhuma explicação fazia sentido. Enquanto observavam, fogueiras se acenderam por toda a montanha e uma barulhada terrível veio lá de cima, como o som de 1 milhão de cornetas. Demônios, eles pensaram. As sentinelas, as mais corajosas e sensatas do exército romano, abandonaram seus postos em pânico. No dia seguinte, Aníbal tinha escapado do pântano. Qual foi o truque? Teria ele invocado realmente os demônios? Na verdade, o que ele fez foi mandar amarrar feixes de galhos nos chifres de milhares de bovinos que viajavam com suas tropas como bestas de carga. Os galhos foram então acesos, dando a impressão de tochas de um enorme exército subindo a montanha. Quando as chamas começaram a queimar a pele dos animais, eles dispararam em todas as direções, berrando enlouquecidos e ateando fogo por toda a encosta. A chave para o sucesso desse artifício não foram as tochas, o fogo ou o barulho, mas o enigma criado por Aníbal, que chamou a atenção das sentinelas e gradativamente as aterrorizou. Do alto da montanha, era impossível explicar aquela visão bizarra. Se as sentinelas tivessem achado a explicação, teriam permanecido em seus postos. Se você se vir numa armadilha, encurralado e na defensiva, tente uma experiência simples. Faça algo que não possa ser facilmente explicado ou interpretado. Escolha uma ação simples, mas execute-a de uma forma que desestabilize o seu adversário, com muitas interpretações possíveis, tornando obscuras as suas intenções. Não seja simplesmente imprevisível, embora esta tática também possa dar certo. Ver Lei 17. Como Aníbal, crie uma cena que não possa ser entendida. Vai parecer que sua loucura não tem propósito, é sem pé nem cabeça, sem nenhuma explicação possível.
Se você fizer isso certo, vai deixar todos tremendo de medo e as sentinelas abandonarão seus postos. Chame a isso de tática da loucura fingida de Hamlet, pois Hamlet a usa com grande efeito na peça de Shakespeare, assustando o padrasto Cláudio com seu comportamento enigmático. O misterioso faz a sua força parecer maior, o seu poder mais aterrorizante. Imagem. A dança dos véus. Os véus envolvem a dançarina. O que eles revelam excita. O que eles escondem aumenta o interesse, a essência do mistério. A autoridade. Quando você não se declara imediatamente, cria expectativas. Misture um pouco de mistério em tudo e o próprio mistério despertará a veneração. E quando você explicar, não seja muito explícito. Desta maneira, você imita o jeito divino quando faz os homens ficarem observando maravilhados. Baltasar Gracia, 1601-1658. O inverso. No início da sua subida ao topo, você deve chamar a atenção a todo custo. Mas durante a subida, você deve ir constantemente se adaptando. Não canse o público sempre com a mesma tática. Um ar de mistério funciona como uma maravilha para aqueles que precisam desenvolver uma aura de poder e se fazer notados, mas deve parecer uma atitude comedida e controlada. Mata Hari exagerou muito nas suas invenções, embora falsa a acusação de ser uma espiã, na época a hipótese pareceu razoável, porque todas as suas mentiras a fizeram parecer suspeita e nefasta. Não deixe que o seu ar de mistério se transforme lentamente numa reputação de trapaceiro. O mistério que você criar deve parecer um jogo divertido e inofensivo. Reconheça quando está indo longe demais e recue. Há momentos em que a necessidade de atenção deve ser adiada e quando a última coisa que se quer é o escândalo e a notoriedade. A atenção que você chama jamais deve ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você. Não, de maneira alguma, se eles estiverem seguros. Comparado com eles, você não só parecerá mesquinho como desesperado. É uma arte saber quando chamar a atenção e quando se retrair. Lola Montez foi uma das grandes mestras na arte de conseguir a atenção. Ela ascendeu de uma origem de classe média irlandesa para o status de amante de Franz Liszt e depois amante e conselheira política do rei Ludovico da Bavária. No final da vida, entretanto, ela perdeu as medidas. Em Londres, em 1850, ia haver uma apresentação de Macbeth, a peça de Shakespeare, com o maior ator da época, Charles John Keane. Compareceriam todas as pessoas importantes da sociedade inglesa. Disseram que até a rainha Vitória e o príncipe Alberto iam aparecer em público. O costume daquele período exigia que todos já estivessem sentados quando a rainha chegasse. Portanto, todos chegaram um pouco mais cedo e quando a rainha entrou no camarote real, a plateia inteira obedeceu ao protocolo, ficando de pé e aplaudindo. O casal real esperou, depois cumprimentou o público. Todo mundo se sentou e as luzes foram se apagando. Aí, de repente, todos os olhos se voltaram para um camarote oposto ao da rainha Vitória. Uma mulher surgiu das sombras e tomou seu lugar depois da rainha. Era Lola Montez. Ela usava uma tiara de diamantes sobre os cabelos escuros e um longo casaco de pele sobre os ombros. As pessoas sussurraram pasmas quando o casaco de arminho caiu, revelando um vestido decotado de veludo vermelho. Girando a cabeça, a plateia podia ver que o casal real deliberadamente evitava olhar para o camarote de Lola. A plateia seguiu o exemplo de Vitória e pelo resto da noite Lola Montez foi ignorada. Depois daquela noite, ninguém da sociedade elegante ousou ser visto em sua companhia. Todos os seus poderes magnéticos se inverteram. As pessoas fugiam ao vê-la. Seu futuro na Inglaterra estava encerrado.
Por conseguinte, não pareça estar excessivamente querendo atenção, porque isso é sinal de insegurança, e insegurança afasta o poder. Compreenda que existem momentos em que não é interessante para você ser o centro das atenções. Na presença de um rei ou rainha, por exemplo, ou o equivalente, incline-se e fique na sombra. Não entre em competição. Notas: a Vespa e o Príncipe. Uma vespa chamada Rabo de Agulha há muito procurava algo para fazer que a tornasse famosa para sempre. Um dia ela entrou no palácio do rei e picou o príncipezinho que estava na cama. O príncipe acordou, gritando muito. O rei e seus cortesãos correram para ver o que tinha acontecido. O príncipe gritava e a vespa continuava picando. Os cortesãos tentaram pegar a vespa e cada um, por sua vez, também foi picado. Todos no Palácio Real correram para lá. Rápido a notícia se espalhou e as pessoas vieram em bando. A cidade estava em polvorosa, todos os negócios suspensos. Disse a vespa para si mesma antes de morrer de tanto esforço: um nome sem fama é como fogo sem chama. Nada como chamar a atenção a qualquer preço. Fábula indiana. Mesmo quando ralham comigo, tenho a minha cota de fama. Pietro Aretino, 1492-1556. O artista da corte. A obra apresentada voluntariamente a um príncipe estaria destinada a parecer especial de alguma forma. O próprio artista poderia também tentar atrair a atenção da corte com seu comportamento. No julgamento de Vassaris, Sodoma era famoso tanto por suas excentricidades como por sua reputação de bom pintor. Como ao Papa Leão X agradavam esses indivíduos estranhos e levianos, ele nomeou Sodoma cavaleiro, fazendo com que o artista perdesse completamente a cabeça. Van Mander achou esquisito que os produtos das experiências de Cornelis Quetel, com pinturas feitas com a boca e o pé, fossem compradas por pessoas notáveis, devido à sua estranheza. Mas Quetel estava apenas acrescentando uma variação a experiências semelhantes de Tiziano, Ugo de Carpi e Palma Giovanni, que, segundo Boschini, pintaram com os dedos porque desejava imitar o método usado pelo Supremo Criador. Van Mander relata que Gossaert chamou a atenção do imperador Carlos V ao usar uma fantástica roupa de papel. Ao fazer isso, ele estava adotando as táticas usadas por Dinocrates, que, para ter acesso a Alexandre, o Grande, dizem que apareceu disfarçado de Hércules nu quando o monarca estava sendo julgado. The Court Artist, Martin Ruank, 1993.